Oi, gente, eu sou a Gabriela Moia, do criandonossarealidade.com.br, e hoje a gente vai ter uma conversa com uma pessoa muito interessante. Ela é jornalista, ela é escritora, ela é terapeuta. Durante muitos anos ela trabalhou como correspondente internacional em vários veículos importantes da imprensa brasileira. E ela veio e foi se desenvolvendo. Ela passou um tempo em Esalen, que é um instituto que existe na Califórnia com foco no desenvolvimento humano, e a partir daí a carreira dela começou a se seguir mais por essa parte de estudos do Oriente, do Ocidente. Então ela acabou ficando especializada em estudo das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. Então muito da jornada dela, até como jornalista, se deu nesse caminho. Então ela conheceu vários mestres e líderes espirituais. Hoje ela trabalha também, hoje outras vezes também, mas ela está trabalhando bastante também como terapeuta. Ela desenvolveu uma metodologia própria que vai contar um pouquinho pra gente. Então queria dar boas-vindas e agradecer, Mirna, querida, Gabi, por você estar aqui. Muito obrigada. Você é uma pessoa assim que aquariana, cheia, toda visionária, toda cheia de histórias legais para contar. Tem uma enciclopédia, assim. Mas vou começar, então, conta você por você mesmo, então, assim, um pouquinho da sua história, assim, como você começou sua carreira como jornalista, ou se não foi como jornalista, como é que foi, e como ela foi se driveando por essa parte mais voltada para a espiritualidade até os dias de hoje. O meu processo começou com uma visão social do mundo, né? Lógico, a gente quer salvar o planeta, quer salvar a mulher, quer salvar o negro, quer salvar o índio, quer salvar o ambiente. Então, eu com 17, 18 anos já era uma ativista, na época nós vivíamos numa ditadura, então era uma pessoa muito ativa, né, na luta contra a ditadura, e isso me levou a exatamente conhecer a África, o Oriente Médio, alguns lugares que estavam em guerra. Como eu me relacionei com um grande cineasta, um documentarista, né, o Barrinhos. Então nós saímos pelo mundo fazendo documentários, né, fazíamos coisas para o Globo Repórter, para alguns canais assim. E era uma coisa que de repente eu fui descobrindo, né, o mundo, né, através da experiência. Então, por exemplo, ao estar na África e entender a questão do racismo no Brasil, e entender um pouco da tradição espiritual, né, da cultura negra, ao voltar ao Brasil, eu quis entender. Eu fui falar com o mestre Agenor, eu fui buscar o mestre Didi na Bahia. Então me entrosei com o candomblé, com o Umbanda e tudo isso para entender o que era aquela cultura. Então assim, a coisa vinha com uma curiosidade também interna, pessoal. Então assim, ao ir ao Oriente Médio, entrevistar o Arafat e falar lá das questões palestinas, eu me interessei pelo sufismo, né? O que é, afinal, o lado mais espiritualizado do islamismo, né? Que não fala que o Deus está fora, o Deus está dentro, no meu coração, né? Eu me embriago de Deus, eu bebo Deus como se fosse uma taça de vinho, ou como se fosse uma paixão, né? Então, tudo isso assim, eu ia pelo lado das questões sociais, até que um dia, em 82, eu senti a presença do Rajneesh, né, que hoje a gente chama de Osho, mas na época era Rajneesh. E foi o Rajneesh que mudou a minha vida, assim, no sentido que eu me lembro que eu joguei a agenda no mar, lá na Califórnia. Eu falei, eu não quero mais saber dessas pessoas porque no fundo havia um interesse. Eu me lembro que eu chegava nos restaurantes, nos lugares, então tinha feito uma página amarela na Veja, uma coisa assim, com um grande líder negro, e aí o pessoal, todo mundo te paparica, todo mundo te trata com muita atenção, porque no fundo é o interesse, sim, né? Sim. E aí eu fui para a Califórnia, me conectei com o Osho, né? E vivi nas comunidades. Conheci ele vivo, estava bonito, estava falando. Depois entrou em silêncio uma época. E aí fiquei anos, né? Fiquei uns 6 anos lá, vivendo na comunidade, ajudando a construir. Fiquei 1 ano em silêncio. Eu digo assim que eu parei minha mente um pouco, sabe que você para um ano em silêncio. Como foi essa experiência? Incrível,
trabalhava na terra, limpava os banheiros, cozinhava. Era assim, eu era uma operária em silêncio, né? E foi uma coisa incrível, eu que sou uma faladeira. Pois é, gente. Como é que vai argumentar o que está vivenciando? Não, e foi tão bonito, porque depois eu conheci o meu segundo marido, né? Que era o Bill Weidelman, né? O Prastan, que ele era da comunidade. O Prastan era um psiquiatra famoso na Califórnia e tal. E foi engraçado que ele me apresentou o primeiro computador da Apple, né? Que era aquela caixinha ainda branca. Estava saindo o Apple, final dos anos 80, já foi em 85, 86. E ele falou assim: bom, então você é jornalista, né? Então, aqui caiu um computador para você, escreve o que você quiser. Então, de repente, eu fiquei ali parada, porque eu estava habituada com máquina de escrever, eu nunca tinha trabalhado no computador. E eu pensava assim, será que eu sou capaz de articular, né, uma coisa, né, de pensar? E aí veio tudo assim, eu tinha esse 1 ano de silêncio, a minha mente estava pronta para pegar tudo, eu estava assim mais lúcida que nunca, porque foi uma limpeza de toda coisa, sabe? Ficou só o essencial, só o que era verdade, o que era realmente o que me pertencia, né? Demais. E foi incrível, e então a gente fez eu comecei a colaborar também, quer dizer, voltei a ser jornalista, né? Mas eu tinha esse sonho. Assim, eu depois de trabalhar muito com autoconhecimento, de estar em Esalen também, estudei em Esalen, eu percebi que eu tinha feito muitas coisas, tinha sido muito poderosa aqui no Brasil, no sentido de, como eu te falei, de ser muito paparicada, e o que era realmente, o que eu queria fazer da minha vida, né? O que eu amava de verdade. Então eu fiz aquele teste que eu até proponho que todo mundo faça. Qualquer momento da sua vida, você pode estar com 18, 28, 38, 48, 58, 68 anos, mas você pergunta assim para si mesmo: se eu tivesse todo o dinheiro do mundo para me dar o conforto que eu preciso, a abundância que eu preciso, a prosperidade para ter uma vida digna, gostosa, e se eu tivesse todo o amor do mundo, isto é, porque todo mundo quer amor, né? O que eu faria da minha vida? E para mim ficou muito claro que era a música e a poesia, né? A coisa da música, né? Porque na época nascia na Califórnia essa tendência da música mais intimista, né, que se chamou de New Age, e que depois muita gente aproveitou e começou a fazer timbragens de música New Age, mas com fins muito comerciais, né? Mas os bons músicos, né, inspirados, aquela música que eles fazem quando eles estão sozinhos no estúdio, quando eles não estão fazendo o disco que a gravadora pediu. Então, assim, aquela música gostosa, bonita, espiritualizada, que bota você imediatamente em contato consigo mesmo, né? E aí eu tinha esse sonho, eu apresentei o projeto e tem aquela história, tudo na hora certa, parece que encaixa, né? Então, voltei ao Brasil. A minha relação com esse companheiro já estava desgastada, a gente se afastou, ele continuou lá, ele não quis voltar, e eu quis voltar, e eu comecei um programa em várias rádios brasileiras que se chamava Música da Nova Era. Pois é, que foi um super programa. Durou 10 anos, teve patrocínios incríveis, assim, foi sabe, aquela coisa, um sucesso absoluto, e era uma coisa assim, o texto, a palavra, a música, tudo, não era aquela coisa, agora feche os olhos, agora respire, agora vamos meditar. Não, era assim, eu começava a falar suavemente, né, com as pessoas, e de repente as pessoas estavam em conexão. Então, era fluido, né? Era incrível. Você estava alinhada com você primeiro, né? Então, assim, eu ouço depoimentos de pessoas que dizem: eu acendi incenso, uma vela, e ficava ouvindo seu programa. Eu programava de estar no carro, voltando do litoral, na hora que estava o programa. Começava às 10 da noite, e teve uma época que começou às 11, mais tarde ainda. Delícia. Mas foi, assim, um grande sucesso, assim. Várias cidades, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, boas rádios, sabe, em cada lugar.
E foi uma coisa assim que foi muito, me deu muita segurança isso, porque como eu tinha uma base de teatro, eu tinha feito teatro, né? Quando eu assim, o meu curso médio foi teatro e depois a universidade também. E eu fiz algumas peças, fiz musicais. E foi engraçado que quando eu estava nesse processo de autoconhecimento na Califórnia, eu conheci uma vidente. E essa vidente virou para mim, na época a gente trabalhava com várias coisas, levávamos cristais para os Estados Unidos, tinha aquela coisa assim, tinha um lado business que era muito desagradável para mim, porque eu não sou muito business, eu sou boa para inspirar, né? Acho que cada um tem um karma e um dharma. E essa vidente, ela falou assim para mim que eu era um passarinho, que eu ia só ser feliz quando eu usasse a minha voz. Então eu ouvi essa mulher e eu comecei esse trabalho. Então assim, sabe quando você fala, meu Deus, que graça, que gratidão de estar fazendo exatamente o que eu, né? Então, aí vieram convites, né? Veio um convite em 95, né, de fazer uma coleção, né, uma obra para escrever um livro grande sobre anjos, assim, e esse livro vendeu 2 milhões de exemplares, foi um negócio muito grande, e ele vinha com meditações guiadas. E aquilo ali, assim, sabe, quando o Brasil inteiro de repente está meditando com a sua voz, um negócio assim até assustador. Então eu ia nos lugares e as pessoas, meu pai morreu ouvindo a sua meditação, ele morreu em paz. Ou então, minha mãe, o meu filho se curou ouvindo a sua meditação, obrigada. Então era uma coisa assim de uma alegria de você poder estar ajudando as pessoas, né? Então isso foi me dando cada vez mais confiança, né? Porque o que eu acho que todo mundo precisa, né? Para você criar a sua realidade, você precisa entender o teu dharma e o teu karma. Quer dizer, o que você está fazendo aqui? Qual a circunstância da sua vida? O que é o dharma e o que é o karma? O karma é uma vida que você acaba vivendo, né? Porque você fez, em vidas passadas, você teve um tipo de timbragem, de comportamento, de atitudes que geraram circunstâncias que ou vão se repetir ou vão se resgatar. Então aquilo ali ou é o resgate ou é uma como é que eu digo, uma coisa nova que acontece para você resgatar um mal que você fez. Então de repente você teve um inimigo, aquele inimigo você vai nascer filha daquela pessoa, né? Agora o Dharma já é a maneira como você, a tua alma limpa de todos esses karmas se expressa. Então assim, o que é a tua lei interna? Qual é, por exemplo, o meu caminho? É através da voz? É através da meditação, é ensinar as pessoas a meditar, é criar um ambiente propício para que as pessoas entrem em contato consigo mesmas e tenham coragem de assumir o que elas são, né? Porque a maioria acaba muito impregnada, e por isso que eu fico muito feliz de ter sido ligada ao Osho, né? Eu conheci vários mestres, né? Krishnamurti, eu fui ligada ao Shabdutta Rinpoche, um grande lama budista. Eu tenho assim, eu digo assim que eu sou uma mandala, porque teve toda essa história do passado de lutar, né? De quase ser presa por causa de questões aí da ditadura. Então, quando eu tive essa consciência desse processo, desse caminho, assim, eu me senti como o dom mesmo de poder ajudar as pessoas a sair da caixa, né? A sair da mediocridade, a sair do labirinto, né? Como eu estava falando para você ainda há pouco, e olhar de cima, né? A visão de helicóptero que eu chamo. Então, não é achar a saída do labirinto, é entender que é um labirinto, que você não precisa sair, você pode sair por cima e mudar a sua vida. Então cada um tem um dom, cada um tem um dharma, e cada um pode superar o karma através de ações positivas, né? Então minha vida é criar produtos, criar eventos, criar circunstâncias. E agora como terapeuta recebendo pessoas, né, no consultório e usando
inclusive o tarô, né, para ajudar essas pessoas a ver, né, elas que tiram uma carta, elas se surpreendem, porque assim, a vida delas está ali. No outro dia, uma menina que faz cinema falou assim: ai, eu estou no quadrinho da minha vida. Mas a diferença de quem lê o tarô é toda. Sim. E eu já fiz, gente, com ela, o tarô da alma é incrível, assim, é muito legal. A leitura que a pessoa dá faz toda a diferença também. É muito bom. Sim, Eu tenho uma curiosidade. Quando você desenvolveu o programa nas rádios, você que desenvolvia a metodologia de como você ia fazer, a inspiração te vinha de como você fazia você guiava a meditação, ou você tinha uma técnica? Era muito intuitivo. Eu selecionava as músicas primeiro e aí eu escrevia os temas. Na época eu tive um grande relacionamento com Luiz Carlos Lisboa, que era um cara de filosofia, de um grande crítico literário. Então ele no início, durante 2, 3 anos, ele fazia os textos que eu diria que eram aqueles textos zen, assim, que era né? Que fazia assim aquela, né? Que você de repente se via no outro espaço. E quando ele deixou de fazer, eu continuei, é como se eu tivesse pegado, sabe aquela coisa da corrida? Né? Eu peguei ali a coisa, a coisa e continuei assim com a confiança também de que eu era capaz de fazer o texto. Então, sempre eu pedia inspiração, às vezes eu fazia na hora, às vezes vinha. O rapaz do estúdio, meu técnico, ele chorava às vezes, que ele falava: Mirna, que coisa, porque às vezes não dava nenhum texto para ele, então ele não tinha ponto de corte, né? E aí eu falava assim: quando eu parar de falar, você corta. E aí eu vinha assim, aquela coisa, e quando eu olhava para o outro lado do vidro, ele estava chorando, sabe? Ele falava: meu Deus, que coisa linda. Vinha. Eu pedia aos anjos, né, para me ajudar. Eu sempre tive muita conexão com essa coisa do anjo. Então eu acredito que exista, né, os anjos que ajudam. Eu sempre falo os anjos da harmonia, do amor e da beleza, que é um conceito sufi. Então quando você pede ajuda a esses anjos, antes de qualquer gravação, eles vêm mesmo para, inclusive a minha voz mudava. Às vezes chegava a gente no estúdio, estava lá discutindo com ele, ou discutindo com ou brigando no telefone com alguém. Aí eu assim: você é a Mirna? Eu imaginava que as pessoas me imaginavam assim, né? Toda vez, né? Levitando, né? E eu sou humana. Discuto, brigo, né? Na rua, qualquer coisa. Se pisarem no meu pé, eu vou reclamar. Então era muito engraçado isso. Você estava entregue ali. E na hora da gravação eu pedia harmonia, amor, beleza. E vinha toda essa energia. E continua vindo até hoje, graças a Deus. Né? Ô Mirna, fala um pouquinho pra gente, tem muita gente que quer entender e fala assim: eu não consigo meditar. Eu não consigo ficar sem pensar, eu não consigo parar, não sei o quê. E existem vários tipos de meditação. 84 mil, segundo Buda. Que isso, né? Então, porque existiriam 84 mil tipos de ser humano. E dá para passar a vida inteira tentando meditar. Tem tudo, você até acertar com uma. Mas tem a meditação guiada e a meditação sem ser guiada, que é a silenciosa, né? Que é você parar realmente. Fala um pouquinho dessas diferenças, como é que funciona, se uma é um estágio acima da outra, como é que é essa questão assim dos tipos de meditação? Bom, dentro desses 84 mil, né, quer dizer, é um cardápio incrível, eu diria assim que a meditação guiada, ela ajuda muito a você começar a entrar na sua cebola. Né? E se fizer um corte na cebola, você vai ver que tem vários níveis, né? Várias camadinhas, até chegar no centro, onde tem o quê? Um vazio. Sempre dentro da cebola tem um lugar ali que você fala: é o nada, né? O vazio, que não é nada, que é preenchido exatamente quando os cientistas estão pesquisando o espaço, e eles falam: 93% é matéria escura, e energia escura, aliás, e a gente não consegue, a gente mede, mas não consegue enxergar. Eu sempre brinco que essa energia deve ser o amor, que une tudo. Então, esse espaço vazio dentro da cebola é
O teu é esse amor, é isso que une tudo, tanto que a cebola foi se formando em torno desse núcleo, que é vazio. Então, intacto, né? E que fica intacto, Então, assim, quando você vai, para que serve a meditação guiada? E por que é tão importante? Porque a gente vive no exterior, nós vivemos 90%, 100% quase da nossa vida na casca dessa cebola, preocupados com as contas a pagar, preocupados com o trabalho, preocupados com uma série de coisas. Então, assim, e no máximo que a gente vai é no nível, na casquinha de dentro, que eu chamo a mente, né, os pensamentos, e a outra casquinha que tem logo mais para dentro, que é as emoções e os sentimentos. Então, mas se você for analisar como é que funciona essa cebola, depois das emoções ainda tem o corpo energético, que é onde a medicina chinesa funciona muito, né? Que é o corpo energético mesmo, de acupuntura e tudo isso funciona, mais é a alma, mais é o espírito, e aí vem o vazio, né? Esse nada que é o todo, que é a tua essência, porque quando o budismo, eu tive um grande insight com um grande mestre budista que escreveu aquele livro tibetano do Viver e do Morrer, que tem o livro tibetano dos mortos, e tem esse livro tibetano do Viver e do Morrer, que é o Sogyal Rinpoche, que é um grande lama. Ele esteve no Brasil uma vez, há uns anos atrás, e ele falou isso, ele falou assim, esse conceito de vazio não é vazio, a palavra em tibetano, ele falou assim, foi mal traduzida, porque ela não significa vazio, né? Ela significa plena de alguma coisa. E esse alguma coisa, por isso que eu digo, só pode ser o amor, né? Porque é o amor que impede que, né? Você olha para o céu de noite e você fala, meu Deus, que incrível, né? Tantas galáxias, tudo isso em harmonia. Lógico, existem corpos, existem coisas que acontecem, buracos negros, mas tudo isso faz parte da vida, né? Então você vê que existe um equilíbrio, as coisas estão ali, plenas. Então, dentro da gente também. Então, assim, quando você trabalha com a meditação guiada, você vai ajudando a pessoa a penetrar no seu mundo de pensamentos, né? Ficando alerta os pensamentos que passam, ficando alerta do que ela está sentindo, né? Se tem algum desconforto, se ela está sentindo alguma dor psíquica, se ela está com alguma mágoa, com algum ressentimento, com alguma plenitude, alguma alegria acontecendo. O corpo energético vai mostrando a ela a força que ela tem, a energia que ela tem, até que ela chega dentro de si mesma. Quando você consegue acessar o seu mundo, o seu silêncio interior, você não precisa mais de nenhuma meditação. Só que isso eu diria assim, você se perde, você sai daquele espaço, você meditou, você chegou no seu silêncio, e aí você cai no mundo de novo, porque o mundo ele é o puro samsara, ele é a Matrix. Ele quer tirar você do sério, ele quer que você se envolva. A pessoa é igual aqueles gatinhos, aqueles cachorros, ele quer a sua mãozinha, a sua atenção, ele não quer que você... Então você fica, é difícil, então não dá para sair para o mundo, lógico, do mundo. Se você quer ir para o alto da montanha, meditar em silêncio, ficar lá, você vai atingir alguma coisa, mas quero ver descer, eu quero ver meditar no meio do caos e da aflição, que é onde a gente precisa, porque assim... Exato, e as pessoas têm muito essa coisa, o que a meditação pode me dar? Eu acho que as pessoas tinham que ter muito essa coisa, o que eu posso dar para a meditação? Porque nosso papel agora aqui, com um pouquinho de consciência que cada um de nós tem, é ajudar o outro, é ajudar o seu amigo ou o seu inimigo, né? Ajudar as pessoas que estão sofrendo, ajudar o planeta, ajudar a realidade. Então, nós estamos aqui para servir. Não é só para o nosso próprio benefício. As pessoas têm uma visão assim, então eu vou, tal, uma visão muito egoísta. Não, assim, olha, eu vou dizer a você, quando eu me iniciei no budismo, eu prostrei 100.000 vezes, direto no chão, sabe aquela prostração total?
que você vai no chão e volta contando, não teve engano não. Eu devo até ter feito muito mais, porque qualquer dúvida eu fazia de novo, eu não queria que fosse a menos. Então assim, eu prostrei 100.000 vezes jurando que eu ia ser uma bodhisattva. E o que é ser uma bodhisattva? É pensar no outro, é pensar como que eu posso servir, como que eu posso ajudar. E olha, gente, parece truque, mas quando você realmente, do fundo do seu coração, você se coloca no lugar do outro, quando você quer ajudar, quando você olha a confusão do outro, quando alguém até te machuca, te ofende, você olha e vê aquele ser, a alma dele está louca, enlouquecida, sofrendo, se batendo igual sabe, quando uma vaca dá um coice, quando um cavalo dá um coice, está fazendo aquilo de medo para se defender. Então, quando você joga energia amorosa, quando você perdoa, quando você vai, quando você caminha, quando você acolhe de verdade, as coisas, a felicidade que vem disso, né? Que eles fizeram pesquisas, né? Eles pesquisaram em Harvard, assim, com aquele processo todo de leitura de cérebro, né? Com os scans, né? A felicidade de ganhar na loteria, de casar com alguém que você ama muito, e de simplesmente ajudar alguém. E ajudar alguém torna você muito mais feliz a nível celular do que ganhar na loteria ou casar com quem você ama. De mais completude. De completude. Nós estamos aqui para isso. Nós todos somos bodhisattvas. Então, assim, o que eu acho, assim, que às vezes não adianta eu, por exemplo, essa coisa que você me perguntou da meditação, né? Então, assim, o segredo de fazer uma meditação de silêncio, e que o Prem Baba, ele é muito esperto, muito sábio, né? Ele fala assim, 1 minuto de silêncio, porque ele sabe que é difícil. Porque ele isso mesmo. Um minutinho que seja, já vai te dar tantos insights, porque lógico, do segundo minuto já vem o trem passando, com as preocupações, liguei ou desliguei o fogo, acho que eu não fechei a casa direito, ai meu Deus, é aquilo que eu tenho que falar daqui a pouco, ai eu não paguei aquela conta. Então assim, a coisa vem passando. Agora a gente não precisa se jogar no trem, a gente pode observar e dizer, depois eu vejo, depois eu olho, agora deixa eu voltar de novo para o meu silêncio. Mas é muito difícil, porque então assim, quando eu gosto muito da coisa da meditação guiada, porque ela encanta você, ela leva você para um estado de consciência onde você está ouvindo aquelas palavras, ouvindo aquela música, mas você está acessando um lugar de você de pureza, um lugar de bodhisattva, entendeu? De querer ajudar o outro, e um lugar o que eu chamo de encantamento. No fundo, uma vez eu fiz uma participação no Jô Soares, e foi engraçado isso, porque ele me pediu para fazer a plateia, e ele fechou os olhos e falou, vamos meditar, né? E eu comecei a falar. E de repente, aí houve um silêncio, né? E ele falou assim, que engraçado, você falou, mas eu senti uma coisa dentro de mim que eu não tinha nunca sentido antes, esse espaço. Porque nós temos esse espaço interior. E esse espaço que dentro da cebola parece que é pequenininho, dentro de nós, Gabi, ele cresce. Porque esse espaço que nós temos, que às vezes é uma luzinha dentro do seu coração, você vai prestando atenção nela, ela vai crescendo e ela se transforma nos universos. Que lindo, né? É imenso. Somos nós. Somos nós. Nós somos do tamanho dos universos. E a gente não sabe disso, então a gente se desespera, a gente não acredita no milagre, a gente acha que tem que ir pelo racional. Não, isso aí é muito místico. Não. O milagre acontece o tempo todo quando você acessa esse teu espaço interior. Entende? E esse teu silêncio interior, ele está aí, está dentro de você. Sempre. Mas às vezes a gente, sabe, tá o barulhão no cérebro, não deixa escutar, pensamento passando, mas ele tá, quando você pensa, deixa eu acessar meu silêncio interior, você consegue acessar e entrar em contato. Então tudo é acessar e entrar em contato, entendeu? Com a quietude também. A gente às vezes está a 1000 por hora,
Eu quando a gente também a quietude interior, né? Que são três. Eu aprendi isso com um grande mestre também, o Tenzin Wangyal Rinpoche, que é um grande lama da tradição Bon, né? Que é a tradição mais antiga do Tibete, aquela bem xamânica. E ele fala, ele diz para você, olha, vai na tua quietude interior. Ela está aí. Você pode estar no meio do maior agito, acabou de correr não sei quantos quilômetros. Se você parar, teu corpo todo ainda está... Né? Aí você vai lá na tua quietude. Existe um espaço que está imóvel dentro de você, né? Stillness, né? Quando você está a 1000 por hora, vai dar uma palestra, ou vai falar com alguém, ou está preocupada com o que vai colocar, silêncio. Aquele silêncio está lá, tua mente está a 1000 por hora, mas se você acessar esse silêncio, ele está ali. É só você pedir por ele, se conectar com ele. E essa coisa do espaço, né, que é no coração exatamente, quer dizer, o que é senão o amor, né? Né? Tem hora que a gente cruza com pessoas que eu falo assim, puxa, essa pessoa não tem nenhum amor no coração, ela está ali, né, assim, dura, mas se ela cultivar, porque depende, nós não podemos fazer nada por ninguém, no sentido de imprimir alguma coisa na pessoa, mas se a própria pessoa que está ali falar, puxa, eu quero aprender, eu quero me conectar e acessar esse espaço no coração, ele vai crescer, é uma luz que vai crescendo e de repente você entende que você é imensa por dentro, que você é capaz de tudo, que a vida está... as coisas podem começar a acontecer magicamente na sua vida. E não é nenhuma coisa esotérica, não. É a vida que é assim, é o mistério da vida, entendeu? Total, incrível. E é importante porque, assim, hoje em dia as pessoas agora aqui no Ocidente estão começando a despertar para isso, né? De olhar um pouco mais para dentro, nunca tiveram tantas atividades voltadas para essa questão da mente, né? De você silenciar, de você aquietar. Por que você acha que a gente ficou tão destrambelhado nesse aspecto, assim, de não poder dar acesso a isso, sendo que lá no Oriente, essa questão das práticas que a gente está aprendendo agora, tá desenvolvendo, já é, milenar lá. É milenar, mas eles também estão desconectados. Eu acho assim, são fases. Eu diria que cada geração tem a sua epifania e o seu insight. Então, a sua geração agora está vivendo isso, entendeu? Então, mestres novos aparecem, mestres velhos vão embora e aquela coisa de passar o bastão e continuar. Então, assim, se você olhar, eu estava vendo uma matéria no outro dia, na Índia, agora, nas universidades, eles estão começando a trabalhar com meditação, porque houve um momento que a própria Índia renegou. Eles quiseram ir pela tecnologia, pela coisa do material. Então, assim, quando a China invadiu o Tibete, teve toda essa história também de, então chega essa coisa do lamaísmo, chega essa coisa da meditação, vamos fazer indústrias, vamos fazer comércio. Então, assim, existe em cada geração um momento em que a coisa chega num ponto em que ressurge o Dharma, ressurge a verdade, ressurge essa necessidade de conexão. Então eu diria que desde que eu presto atenção muito na história dessas coisas, então na década de 70 teve a contracultura, o movimento hippie. Na década de 80 já teve esses lamas, esses mestres que vieram da Índia e do Oriente para o Ocidente. Mas na década de 90 também. Então, cada 2000, depois a década de 2010 a 2020 agora que nós estamos assim, precisando disso. Então, mas agora houve uma mudança, que é uma mudança assim, menos intuitiva e mais racional. Nós estamos no momento que as pessoas estão medindo tudo, pesquisando tudo. Então, agora entrou no mainstream, tipo os médicos, você vê que nas universidades, nas faculdades de medicina, no SUS, meditação, né? E no mundo inteiro. Então, assim, essa coisa da importância de você, para a sua saúde, né? Para o seu equilíbrio, para você poder até ser mais brilhante,
né? Funcionar melhor, trabalhar melhor, ser um bom ser humano, né? Como diz o Dalai Lama, que ele fala, não, você não precisa ser budista, mas você pode ser um ótimo católico ser humano, você pode ser um ótimo protestante ser humano, você pode ser um ótimo professor de yoga ou estudante de yoga, o que você fizer, mas faça aquilo com coração, faça aquilo da melhor maneira. Então eles estão pesquisando e estão descobrindo que realmente é real, que não é brincadeira. Agora eles têm cada vez mais ferramentas para pesquisar. Então, assim, são fases, são ciclos. Nós estamos num ciclo agora do ver para crer, né? Porque antes era crer para ver, não precisava provar nada, né? A pessoa meditava e sentia. Agora não, os médicos estão botando, né, coisas, né? Aquele lama, né, que botaram uma porção e pesquisaram o cérebro dele meditando. E aí, de repente, realmente há uma mudança, né? O corpo caloso, isso e aquilo, e a massa cinzenta, e eles começam, puxa, realmente é real, não é? De física quântica, né, que está chegando aí. Sim. Que é para a gente avaliar o universo das outras possibilidades que não foram mensuradas até agora. Exatamente. Não, e essa coisa que é muito importante e que eu acho que eu já passei por problemas de saúde e eu vou dizer a vocês, é uma coisa impressionante quando você faz um pacto com a vida, quando você diz, eu quero me curar, eu quero viver, eu me comprometo, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para servir. Então, se for da vontade de Deus eu continuar viva, por favor, que eu continue viva. Quando você se coloca, quando você porque o que a física quântica basicamente colocou e que deslumbrou o mundo inteiro, né? Ficaram observando lá, né, o ponto e a linha, né? Então eles perceberam que dependendo do observador, o comportamento da matéria se alterava. E isso foi a grande descoberta do Amit Goswami, que gerou tanta coisa. Quer dizer, o poder, gente, da fé. A fé quer andar com fé, eu vou, né? Então, assim, o poder da fé é uma coisa impressionante. Que é o quê? Acreditar, confiar. Lógico, vai ser um momento em que a gente vai morrer, porque a morte faz parte da vida. Mas não precisa morrer antes da hora, né? Existem coisas que a gente pode atravessar. Só que às vezes eu vejo que quando as pessoas têm algum problema de saúde, em vez de elas se sintonizarem, meditarem, entenderem o que aconteceu, elas vão direto no médico e dizem, me cura, me dá aí o remédio, me faz a químio, e aí começa todo o processo. Pô, é como se você optasse por um outro caminho, e esse caminho é o caminho da dor, né? É o caminho do sofrimento, é o caminho de atravessar muitas coisas. Mas se você entender que às vezes, foi aquela mágoa, eu perdi uma pessoa, eu me separei de fulano. Você vai entender que às vezes foi uma mágoa, foi uma coisa no trabalho, foi uma ofensa que você recebeu, que você não deglutiu, foi uma coisa que te magoou, que de repente aquilo começou a fazer um câncer em você. Então, se você trabalhar também com a tua fé, eu não vou dizer para vocês não procurarem médicos, por favor, mas é muito importante, antes de chegar no médico, você trabalhar consigo mesmo e pesquisar o que foi, o que é entrar dentro do teu mundo e tentar acessar a tua cura, porque você é capaz de se curar. Ninguém cura você. É a gente que se cura. O remédio, o médico, a químio, tudo isso acessa o quê? Para ajudar a gente a se curar. Só que as pessoas entregam o poder. Quando você entrega o seu poder na mão do outro, aí dançou. Porque é você contigo mesma e com a vida, né? O teu espírito, a tua alma dizendo, hey, dá atenção para mim, olha eu aqui, pelo amor de Deus. Né? Olha, você não tem me olhado, você está me olhando no espelho, mas você não está me vendo. É impressionante como o nosso corpo ele pede, né? Ele pede. E a gente não sabe escutar, né? Exato. Seja uma dor no pescoço, uma dor não sei o quê,
ele tá querendo dizer, e a gente vai camuflando, vai tomar um remédio para tirar a dor, em vez de tipo, sentir a dor. Né? E fazer um exercício para passar aquilo, porque aquela dor é fruto que de um golpe de ar ou de uma posição errada, né? Hoje em dia está todo mundo aqui, é impressionante, né? Olhando o celular, então aquilo ali dá uma, né? Às vezes são hábitos, gente, é pior que karma. Eu sempre, então grandes mestres falam, hábito é pior que karma. Se você conseguir todo dia quebrar um hábito, né? Fazer uma coisa diferente, ia pela direita, vai pela esquerda, come um pão desse jeito, experimenta comer de outra maneira. Com outra mão. Uma coisa assim, vai brincando consigo mesma, né? De descobrir novidades, entende? Tá habituada com um tipo de roupa, veste outra completamente diferente, né? Porque assim, a gente acaba entrando numa rotina que limita a gente para o além, né? Sim, quando a gente entra, não, eu só faço isso, só quero agir dessa forma. Então a gente fica até com a mente com dificuldade de olhar para um horizonte maior, né? Sim. E a gente nunca foi estimulado a olhar pra gente. Então agora, nessa época, agora até tem mais cedo, né? Mas antes, você começa depois de mais de 30 anos. Sim, agora com 18, 17, as pessoas estão... Eu vejo crianças, às vezes... Eu sou um menino que está com 12 anos, iluminadinho. Ele pediu uma sessão comigo para a mãe dele. A mãe é minha paciente. E aí o garoto me conheceu e falou, não, eu quero ter uma sessão. E aí ele foi lá em casa e na sessão ele contou como é que era a escola e como é que as crianças faziam bullying umas com as outras. E ele perguntava assim, como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso ensinar aos meus amigos e meus coleguinhas a não serem cruéis? Nossa. Meu Deus, 12 anos de idade, gente. Isso. Defensor da menina que era vítima de bullying, porque era meio assim, eu diria que ela tinha assim um pouco borderline, né? Não tinha uma inteligência muito rápida. Então ele defendia essa menina na classe, porque ele dizia, não, ela é tão bonita, ela é inteligente, ela é só um pouco lenta. E as crianças eram cruéis com ela. Meu Deus. E ele então assim preocupado em como ser bom num mundo que está cruel. Mas você sente que o mundo hoje ele está... você é otimista? No momento que a gente... Irremediavelmente otimista. Não dá para não ser, sabe? Então, se você está vivendo uma situação... Eu sempre acho que existe um equilíbrio, inclusive... Porque tudo é assim, o que vai acontecer é o que você imaginar. Tanto que o nome da minha empresa é Imaginária. E eu fiz 2 eventos chamados Imaginária, porque eles eram, e eu quero fazer um outro ano que vem, porque tudo depende da nossa imaginação. O que um arquiteto faz quando ele vai construir? Ele imagina um prédio. O que você faz quando você pretende criar uma circunstância, um evento, uma coisa? Você tem que imaginar, né? Então tudo depende do que a gente imaginar. Agora, fala-se muito, assim, o mundo está evoluindo ou ele então eu diria assim, o mundo está evoluindo na coisa material, né? Tecnologia, conforto, uma série de coisas. Mas a coisa do ser humano, às vezes eu fico pensando, né? Aquela imagem do yin e do yang, sabe? Que é o preto e o branco, né? Se equilibrando, e dentro do preto tem um pontinho branco e dentro do branco tem um pontinho preto. Eu fico sempre pensando o seguinte, sempre existe uma luta entre o positivo e o negativo, entre o que pode ser e o que não vai ser, né? Então eu sinto que dentro de nós essa luta existe, nossa sombra e nossa luz, né? Então muita gente diz, eu sou só luz. É impossível, todo mundo tem uma sombra, né? E entrar em contato com ela e abraçar essa sombra e dizer, olha, minha sombra, eu sem você eu não seria completa. Então entender essa questão desse equilíbrio, né? Mas assim, eu sempre aposto na luz. Por exemplo, quando eu vou imaginar, eu imagino o melhor, né? Eu imagino o positivo, porque isso cria as circunstâncias em termos de, que eu diria, né, você está olhando um ponto e uma linha na coisa da física quântica e você está apostando o que vai acontecer, como é que isso vai se transportar para a realidade. Então você aposta no que seja positivo e aquilo se manifesta como você está esperando.
né? É uma coisa até meio mágica, meio misteriosa, mas assim, fizeram até pesquisa sobre isso, né? Então, eles pesquisaram pessoas que tinham problemas ou de trabalho ou de doença. Então, assim, o pessimista, ele vai ficar deprimido. Lógico que ele vai ficar deprimido, porque ele está esperando o pior, ele vai receber o pior. E o otimista, ele vai lá lutar, podem acontecer dificuldades, imprevistos, mas ele está esperando o melhor vai acontecer. Porque ele tá ali, acontece uma coisa, não dá como a realidade não está reagindo exatamente, ele reza, ele tem paciência. Gente, o poder da oração também é uma coisa inacreditável. Fizeram essa pesquisa também, está na época da pesquisa agora, eu adoro falar de pesquisa. Então, assim, a coisa randômica, né? Tipo assim, pegaram um grupo de pessoas que estavam doentes e essas pessoas não sabiam que estavam sendo rezadas, né? E um grupo de pessoas que estavam doentes e que também, quer dizer, que não, ninguém ia rezar por elas. Aquelas pessoas que nem sabiam que tinha um grupo rezando por elas, tiveram uma melhoria de células, sabe, do comportamento da doença, do sistema imunológico se manifestar muito melhor do que aquelas pessoas que não sabiam e não estavam sendo rezadas, entende? Então, assim, rezar, orar, né? Eu sempre falo, eu tenho uma coisa que eu aprendi que eu acho muito bonita, né? Orar é quando você fala com Deus, né? E a meditação, Gabi, é Deus respondendo a você. Olha que lindo! Entende? Então, quando você medita, você ouve as respostas de Deus. Vem! Então, assim, seja falado, seja no silêncio, seja com uma música, seja com mantra, tudo isso é para chegar nesse espaço onde tem o teu puro amor, onde ali é a tua essência de amor, de bondade, onde a sombra não entra, entendeu? E onde você é luminosa, entende? Nossa, isso é muito lindo. É realmente deixar ele falar com a gente. Deixar ele falar. E a gente não deixa. Pois é. Essa dificuldade de acesso, né? Sim. Que incrível. Então, é muito importante a oração, é muito importante pedir. Por exemplo, com os anjos, não adianta você dizer, meu anjo está me protegendo. Não, você tem que pedir para ele, igual aquelas criancinhas, sabe, na beira da cama, de joelhos ali. Porque o exercício do estímulo da sua própria fé e força de vontade. Exato, né? Tipo, me ajude, sabe? Você que se coloca ali como uma criança e o teu anjo vem te ajudar, ele só pode quando você pede. Eu conheci um grande índio americano que era um xamã. E ele não podia, por exemplo, no reiki também, né? A pessoa tem que permitir. Você tem que pedir, olha, eu quero um reiki, manda para mim. Porque se a pessoa não pedir, não entra. Se você não abrir o teu corpo energético, a tua alma para aquilo, não entra, não vai entrar ajuda. Então, é a coisa da humildade. Não uma humildade falsa, mas aquela humildade, sabe, de uma simplicidade, dizer, eu sou um ser humano, eu preciso de ajuda, por favor, me ajude. E a coisa vem. Aprender a receber também, né? Aprender a receber. Sociedade, no mundo em que a gente está muito no dar, de ir para fora, mas vir para dentro está cada vez mais difícil, né? E se mostrar vulnerável. Sim. Todo mundo quer ser forte, todo mundo quer ser, eu sou um... não, mas nós precisamos uns dos outros. Além do mais, gente, existe um negócio chamado campo. Então, assim, não adianta eu falar mal aqui de uma pessoa e achar que ela não vai sentir, porque eu estou falando com uma pessoa que não vai falar. Não, o fato de você pensar mal de alguém, a pessoa vai sentir lá, se ela estiver conectada. Então, não adianta, nós estamos conectados. Então, qualquer coisa, é melhor ser claro, ser transparente. Olha, não estou gostando disso, eu não estou me sentindo bem com isso, mas nunca culpar o outro, porque nós que reagimos. Então, assim, você me magoou. Não, eu me senti magoada com aquilo que você fez. Eu que me magoei. E a gente aprendeu também a camuflar nosso sentimento, né? Às vezes, assim, você sentiu, sei lá, uma insegurança. Aí, para não falar da insegurança, a gente cria uma forma de achar que é seguro ou inventa outro cenário para não dar voz à insegurança. Exatamente. Né? Não deixa ela entrar e sentir. E eu acho que a gente acaba ficando duro
por isso. Sim. Porque a gente não se ouviu, que é a nossa verdade mesmo, Sim, né? A gente não sim. tem dificuldade de deixar e falar exatamente isso, como eu me sinto quando, porque a gente não sabe como a gente se sente, a gente vai criando, né, as maquiagens e fica... vai ficando, é exatamente a maquiagem. A maquiagem é o pior que pode acontecer, né? Quando você vira uma persona, né? Você tem uma máscara, eu sou, não, tá tudo bem, não sei o quê, e você tá lá destruída por dentro, tá apavorada por dentro, tá mal por dentro, Então, tipo, igual não consegue os famosos ser... casamentos de aparência. É, né? A gente vive exato. de aparência em muitas coisas, né? Porque assim, a gente vive muito no externo, o que os outros vão pensar, né? O que os outros vão pensar. E no fim das contas, eu estava até lendo, eu não sei se eu li alguém conversando assim, no fim das contas mesmo, as pessoas não estão preocupadas com a sua vida. A gente que acha demais, é tão autocentrado pensar isso, o que os outros vão pensar? Porque no máximo o outro vai fazer um comentário sobre você, vai fazer uma crítica e passou. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com a vida dela do que com a dos outros, sim, né? sim. E a gente fica vivendo em função de uma coisa que praticamente nem existe, né? Que nem existe. Não tem. A adolescência é um momento em que você se situa no mundo e é uma coisa muito importante, não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. Essa coisa da comunidade, de ser aceita pelo coleguinha, de não ser vítima de um bullying, porque de repente é mais sensível ou tem algum problema. É muito grave isso, né? Porque as escolas, lógico, tem sistemas educacionais muito doces, né? Como antroposofia e outras coisas, mas as escolas, como esse menino que foi se consultar comigo e falou, como é que eu faço para acabar essa crueldade? Ele estava preocupado com a crueldade dos coleguinhas, quer dizer, está ali numa escola pública, onde tem gente de tudo quanto é lugar e que os pais também, quer dizer, é uma coisa da sociedade, Total. né? Que acontece essa... Incrível. Vou fazer outra pergunta, mas eu vou... Dá uma mudada ali. Eu queria te fazer uma pergunta. Você conheceu vários líderes espirituais, né? Nessa caminhada toda assim. Você sente alguma coisa diferente mesmo quando você vê eles? Eles têm uma vibração diferente, assim, todos esses líderes? Teve algum que te chamou mais a atenção pela presença da pessoa, assim, que ela vibrava numa outra frequência ou não? Sim, não. Os grandes mestres e mestras, né? Eles têm uma vibração que é, primeiro, um ego muito trabalhado, né? Segundo, um estado de presença, né? É quando você consegue sentir a diferença. Sim. E o outro é exatamente a coisa da iluminação, né? Quando você está perto de um ser iluminado, com a presença dele, irradia todo o espaço, né? Então, aquele espaço, aquele campo, vira um campo sagrado. Você, ao entrar naquele ashram, né, naquele centro, ou naquela sala, na presença desses mestres, você altera seu campo também, você começa a se iluminar também. É porque é igual luz. Uma vela não acende na outra, né? Então é como se você... Então assim, quando entra um ser iluminado, uma vela no ambiente, pode estar tudo na escuridão, aquela vela vai acender. Então as outras velas começam a se acender também. Qual foi o líder que mais chamou a atenção, assim, que você sentiu mais? Uau! Olha, foram tantos, mas assim, o Osho realmente... Inclusive ele tinha uma coisa de tocar as pessoas aqui e as pessoas entravam assim, desmaiavam até. Passavam para o estado alterado de consciência e quando voltavam transformadas, né? Eu senti muito também com o Krishnamurti, né? Embora ele fosse uma pessoa mais racional, ele falava, porque o Krishnamurti não quis assumir um papel muito importante, né, na teosofia. Então, ele não quis ser o grande avatar, ele quis ser um homem comum. Então, ele recusou esse... Ele nasceu, foi identificado e ele seria um grande mestre da humanidade. E ele falou, não, eu não quero isso, eu quero ser uma pessoa comum. Mas ele era um iluminado. Ele então, emanava, né? Emanava isso. Eu tive num evento com ele em Ojai, né, onde ele tinha comunidade, que tinha assim, milhares de pessoas. E você sentia assim, o seu coração vibrar, sabe? Era uma coisa assim, muito forte. Eu sinto isso hoje em dia com a monja Coen. Ela tem esse estado,
ela é de presença. Eu sinto isso com Prem Baba, eu sinto isso com alguns mestres budistas, né? O Tenzin, ele tem esse estado de presença, o Shagdud, que morreu, vários homens e mulheres que eu conheci, que você chegava na presença deles, né? Por exemplo, esse pessoal o casal, né? A Ama, do Diksha, eu não estive com eles, mas as pessoas me falam que tem um campo ali dourado, realmente, você entra numa energia dourada. Então, assim, existe uma coisa, né? Você sente, e existem pessoas que eu sinto que vão se iluminando no processo, no caminho da coisa. Então, é como se ao viver uma situação, ao viver um sofrimento, né? O Luke, por exemplo, né? Luke Boverret, eu sinto muito isso nele, né? Quer dizer, ao passar por toda essa coisa desse amor ao extremo, né? Pelo filho, ele foi se iluminando, então foi trabalhando o ego, foi trabalhando a luz, e hoje em dia ele ilumina outras pessoas quando ele fala do amor dele e da transformação da vida. Então, assim, eu sinto que algumas raras vezes na minha vida também eu senti essa luz descer em mim, assim, né? De estar falando para um auditório, de estar ensinando pessoas, às vezes até na frente de uma paciente só, e eu sinto que não sou mais eu. Que eu sou tomada por esse campo, por essa totalidade, por esse amor, né? E o que vem não é mais a Mirna falando, é um canal, é um canal, a gente se transforma num canal de luz. Coisa mais linda, né? Então, todo mundo é Buda, todo mundo tem esse canal. Só que às vezes você precisa confiar. Então, existe um processo no budismo que chama resgate da alma, que é uma coisa assim, de você resgatar tudo aquilo que a escola, a família, a sociedade fez você duvidar. Porque o que faz a escola, a família, a comunidade? Não, você não é nada, você é ninguém. Você é um simples ser humano, você nunca vai... Então, assim, você vai duvidando de si mesmo. Por isso que é tão difícil a gente ter o nosso amor próprio, ter a nossa autoestima elevada. Exato. Porque a gente nunca foi fortalecido para isso. Quando era de uma maneira para o outro. Exato. Você tem que ser melhor que o seu coleguinha, né? Você tem que vencer isso aqui porque todo mundo venceu. Nunca era por essência, né? Sim, sim. E eu tomo muito cuidado com a palavra amor próprio, né? Porque às vezes o amor próprio ele vira um cultivo de ego. Sim, então, isso tudo que eu estou falando dentro de uma circunstância de, então eu vou aprender essas técnicas todas para eu ser mais poderoso e realmente aparecer e ser muito popular e fazer muito sucesso, aí ferrou, porque cria pequenos Hitlers. Sim. Entendeu? A pessoa pode se transformar num demônio, com capa de cordeirinho, entendeu? É muito perigoso. Existem pessoas que vão pela técnica, mas com o objetivo do poder. E tem pessoas que vão pelo amor. Sim. Aí o amor é que funciona. O poder ele pode até enganar um tempo, mas depois se dilui. Sim, até porque o poder não é do coração, né? O poder é do ego. É do ego, exatamente. E você sente hoje, então, que a gente... É tão bonito de ver, né? Que as pessoas estão despertando mais, né? Elas estão se colocando numa postura de questionar mais. Eu posso questionar, não, isso aqui tá certo, isso aqui não tá. Ou porque sim, porque não funciona mais, né? Exato. Existe um momento, por exemplo, você está participando desse evento nosso, o Gustavo Tanaka. Eu adoro quando ele fala, porque assim, como eu li muito e eu vejo a linguagem dele, eu digo assim, esse menino, ele não leu, ele está realmente usando as palavras dele, ele está descobrindo por si mesmo, a luz está vindo nele, e ele está dizendo, poxa, mas por que tem que fazer assim? Por que tem que fazer daquele jeito? Por que não pode? Ele começa a duvidar de uma realidade que foi imposta, de um molde, né, que foi imposto, tipo,
Você vai funcionar desse jeito. Você vai viver para pagar as contas. Você vai viver sozinho. Então as pessoas estão descobrindo maneiras novas. Co-housing, co-working, tudo, sabe? Trabalhar em cooperação. É muito mais gostoso. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada. E esse é um momento, inclusive astrológico e tudo, de fazer as coisas. Nós estamos nos aproximando da era de Aquário. A gente está no finalzinho ainda de algumas coisas em Capricórnio. As pessoas pensam que é o Peixes e tal, mas é um finalzinho de Capricórnio ainda que está rolando. Então, nós vamos entrar na era de Peixes agora com muito mais lucidez, de né? Aquário. Com muito mais... Hã? De Aquário. Não, exato, estamos entrando com muito mais lucidez, com muito mais equilíbrio. E o que é era de Aquário? Lógico que é estar junto, porque o Aquário é a comunidade. Ele é aquela coisa, eu quero, né? É todo mundo crescendo junto, entende? Então, ninguém faz mais nada sozinho. Houve uma época que, não, eu vou brilhar, eu vou fazer, eu vou me destacar. Não, agora, como é que é? Saiu do eu e vamos pro nós. Pro nós, é o momento do nós no mundo. Então, aconselho muitas pessoas sempre a abrir o coração, abrir a mente, abrir esse espaço interior para olhar e ver onde está a minha tribo, porque também não adianta você querer fazer tudo isso estando numa tribo que não tem nada a ver com você. Então, às vezes a pessoa está dentro de uma família que diz, você é louco, você é louca. Não, sai dessa família, vai buscar os outros loucos, né? E se você quiser de verdade, se você se sintonizar, eles vão surgir. Você vai encontrar eles na escola, vai encontrar eles no trabalho, vai encontrar eles num lugar qualquer onde você vai estudar. Você vai dizer, aqui é a minha tribo, né? Uma vez eu entrevistei o Newton Bonder, e ele falou isso. Eu falei, qual o conselho que você tem para esse nosso momento, né? E ele falou, encontre a sua tribo. Porque se você estiver na tribo errada, você vai sofrer, né? Porque você vai ser desmoralizado, descredenciado, desempoderado, né? Quer dizer, vão tirar teu poder. Porque vão dizer, sabe, se você estiver numa empresa que está ali querendo você para um tipo de função, de repente você descobre que você quer trabalhar de outra maneira. Eles vão fazer tudo para você duvidar de si mesmo. Sim. Né? Então, assim, é muito importante essa coisa do resgate da alma, que é você olhar para si mesmo, você resgatar, né? Pedir para as energias do amor trazerem de volta tudo aquilo que você foi perdendo pelo caminho, entendeu? Que você perdeu com a tua família, que disse, você não serve para nada, você não é não, que isso, que artista é esse? Vão tirando aquilo que era a tua tendência principal. Isso não vai dar dinheiro para você. Você não vai conseguir viver assim. Então, assim, o dinheiro, o Deus dinheiro, ele entrou no mundo de uma maneira terrível nesse momento. Então, é uma grande briga para você dizer, não, peraí. Aí você faz essa brincadeira que eu fiz, esse teste que eu fiz comigo mesma. E se eu tivesse tudo que eu preciso? Todo o dinheiro do mundo e todo o amor do mundo. O que eu quero fazer da minha vida? Aí que você vai chegar. O que é realmente? E aí você começa, e aí o dinheiro vem. E as pessoas em sintonia também vêm, né? Sim. Se manifesta sempre, eu percebi assim, sempre vai ter alguém interessado no que você tem para dizer, no que você tem para compartilhar e para te ajudar. Sim. Sempre. Ninguém está sozinho, nem que seja para as coisas ruins, vai sempre ter alguém que está sintonizado com você, né? Então, Sim. assim, essa egrégora da gente, das pessoas, basta isso, você manifesta e realmente vem. Não às vezes como nós gostaríamos. Também é um exercício, né? Sim. Pra gente exercitar, vir o que vem, não Sim, o que a gente quer, né? Sim. Eu sempre brinco, se você sair com raiva, emputecido de casa, sem ter alinhado, né? Porque é importante a gente sair alinhado, Sim. né? A lei da atração não tem como a gente negar. Ela é uma lei, né? Não funciona. Ela é básica, eu diria assim que é o básico. É magnético, é plano magnético. Sabe aquela coisa do que você ali, malha de ferro é atraída ali pelo ímã? Não tem jeito. Eu queria
dar uma sugestão, propor pra gente fazer uma meditação guiada aqui pra você. O que você acha? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Porque eu acho que vai ser uma forma também legal das pessoas conhecerem o que é essa meditação guiada, para quem nunca meditou, quem nunca teve acesso a isso, ou até conhecer um pouco de uma forma como a Mirna faz as meditações, que é uma coisa muito legal. Eu vou colocar embaixo depois todas as informações do site, o aplicativo que ela tem um aplicativo muito legal do Medita App, que a gente pode escutar as meditações guiadas, a gente só baixa lá pelo... No momento ainda está para iPhone, mas eu acho que quando... a gente já está lançando em Android já. E aí é muito legal, mas vamos fazer uma? Vamos. Como que a gente tem que fazer? Então vamos descruzar a perna, botar os pés no chão, né? Sentir, né, o chão, sentir a coluna. Primeira coisa é conectar com o seu próprio corpo, né? Então relaxar, sentar, né, com os ossos de sentar, relaxar as mãos, os ombros, o pescoço, a língua, o couro cabeludo, as orelhas, os olhos. É bom fechar os olhos. E agora vamos respirar profundamente, umas 10 vezes, soltando o primeiro ar, esvaziando o pulmão e aí inspirando pelo nariz, soltando pelo nariz. Vamos inspirando e expirando. A respiração, ela une todos os nossos corpos, é o grande segredo. Então, uma respiração consciente, ela conecta imediatamente nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo energético, nosso corpo emocional, nosso espírito e nossa alma. Inspira e solta pelo nariz. E vai sentindo essa energia no seu coração. Sinta-se sentado em lótus, né? Dentro do seu coração. Porque geralmente nós estamos correndo, né? Dentro de nós. Dentro do seu coração, a gente está fazendo corrida. Então vamos sentar. Vamos sentir nosso coração. Esse órgão mágico, esse órgão mágico, energético, que bate sem precisar que a gente peça. Ele é autônomo. Ele regula a nossa vida. Então, muito importante saber acalmar o coração, saber pacificar o coração, sentar dentro do seu coração. E de repente, veja você mesmo, você mesma, quando você era criança, suas inspirações, a primeira vez que você se conectou, que você olhou para o céu, entendeu a magia da vida, o significado da vida.
que você se perguntou: o que é que eu quero ser quando eu crescer? Então vamos lembrar desse momento, o teu sonho, a tua vontade, o teu desejo, né? O que que eu quero fazer? O que que eu quero criar? O que que eu quero ser no mundo? Você seguiu essa inspiração? Você está conectada hoje com aquela inspiração? Vamos resgatar essa pureza, essa primeira inspiração, essa vocação perdida. Então vamos conectar com o nosso ser mais íntimo, com o nosso anjo da guarda, com o nosso protetor, com todas as... Nós temos muitas proteções, muitas inspirações, mas elas não são assim fortes, luminosas, elas são discretas. Então a gente precisa estar muito lá dentro desse nosso ser para sentir. Então, o que eu vou ser quando crescer? Poxa, você cresceu, você é um adulto hoje. Você está realizando o seu sonho? Você está realizando a sua missão, o seu dharma? Ou você está só vivendo o seu karma? Contemple. Às vezes você se esqueceu mesmo e aquilo está de repente tão claro agora. Uau, eu queria trabalhar com cura. Eu queria comunicar. Eu queria criar uma empresa que trouxesse benefício para todos. Eu queria viajar pelo mundo. Eu queria ser um professor. Ser um médico. Eu queria limpar a vida das pessoas, queria ajudar as pessoas a serem elas mesmas, queria ser um terapeuta. Eu queria ser um músico, eu queria ser um pintor, eu queria ser um escultor, eu queria escrever. Onde foi que eu me perdi? Então vamos resgatar essa inspiração da sua infância. Vamos trazer para o mundo de hoje. E vamos incorporar esse sonho essa inspiração para esse momento presente, agora, aqui e agora, onde você está presente no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, onde não há passado, não há futuro, há apenas esse momento aqui. E vamos nos comprometer
a não perder mais essa inspiração, esse sonho, esse desejo, esse Dharma, para que nós possamos encontrar o nosso propósito, criar a nossa realidade em todos os momentos da nossa vida, estar presentes, vivendo exatamente aquilo que nós viemos viver nesta vida. E devagarinho vamos abrindo os olhos, vamos enxergando nosso momento e prometendo a nós mesmos que a gente não vai esquecer nunca mais esse trato que a gente fez com a nossa criança, de realizar nosso sonho, nossa missão, nosso propósito, de viver a nossa luz, o nosso brilho, de sermos Budas aqui e agora. Em cima. Nossa. Ai, que gostoso. Obrigada, querida. Nossa, muito bom, muito bom. Obrigada por você Obrigada ter a se você. disponibilizado, por você ter trazido um pouquinho mais dessa história. Eu acho que todo mundo vai gostar muito, é muito inspiradora. Você vê a articulação, o jeito que ela fala, você tem realmente presença, você realmente fala, vive o que você fala. Parabéns. Amém. Inspiração. Quero estar sempre perto. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a você por ter tido a inspiração de fazer esse trabalho e de estar realizando. Você viu que tudo fluiu É que para eu estou me você. aproximando das pessoas que realizam. Isso faz criar uma realidade real mesmo. Obrigada. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E meditar. Ai, que delícia, gente. Nossa, muito bom. Gente, como é simples a gente fazer as coisas, né?